Olá, viva! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Magazine Verde. Lutar por uma adequada gestão dos resíduos que produzimos nos Açores é fundamental num contexto de desenvolvimento sustentável do ponto de vista ambiental. Temos várias especificidades no nosso arquipélago, obrigam a dificuldades técnicas acrescidas que requerem, consequentemente, soluções de maior complexidade. No entanto, em matéria de gestão de resíduos nos Açores têm existido evoluções muito significativas, fruto de intervenções estratégicas. Exemplo disso mesmo o facto de, em 2016, todas as ilhas disporem de um centro de processamento e valorização orgânica de resíduos nas duas ilhas de maior dimensão populacional, centrais de valorização energética. É convidado desta edição do Magazine Verde Paulo Monjardino, professor universitário, administrador da Terambe. Muito obrigado por ter vindo. Olá. Falar de gestão de resíduos nos Açores, num território descontínuo como o nosso, imagino que seja um verdadeiro pesadelo. É um pesadelo e é caro. É assim, as ilhas dos Açores, até há muito pouco tempo, tinham várias realidades de lixeiras a céu aberto. Neste momento só há uma ilha com essa realidade que está em vias de encerrar, que é o Faial. Os Açores tiveram uma visão estratégica muito interessante, percebendo que no terceiro quadro comunitário de apoio, a nível Portugal continental, não ia haver capacidade de execução financeira de todos os grandes projetos. E os Açores lançaram-se corajosamente, e alguns municípios também, nomeadamente da Ilha Terceira e da Ilha de São Miguel. E isso significou que os Açores conseguiram cativar talvez mais de 180 milhões de euros. 180 milhões. Não foi possível utilizá-los todos porque houve um projeto que teve que ser mudado para este quadro comunitário, que foi o de São Miguel, mas todas as restantes ilhas intervieram, seja por iniciativa do Governo, seja por iniciativa dos municípios de Angra e da Praia da Vitória. A empresa Terambe é criada nesse contexto, é uma empresa detida 60% no município de Angra, 40% no município da Praia da Vitória, e que quiseram abraçar a questão dos resíduos, em que, pela dimensão e pela complexidade dos resíduos que temos, quis encontrar um caminho, não só permitisse a valorização dos resíduos, seja ao nível da reciclagem, que já existe, mas criar outras formas de valorização pela compostagem e a valorização energética. E a valorização energética deu um cariz que não tínhamos, que é poder tratar praticamente quase todos os resíduos últimos. Aquela central para tratar todos os resíduos últimos teria que garantir uma temperatura de 1100 graus durante 2 segundos, que não é o caso. Ela é uma incineradora por grelhas, é uma incineradora por grelhas, que tem objetivos de eficiência energética e de qualidade ambiental completamente distintos de quando essa tecnologia foi criada. Esta tecnologia existe, não para a queima de resíduos, mas, por exemplo, para a queima de carvão há mais de 100 anos. E hoje em dia nós ganhamos a capacidade de processar uma diversidade de resíduos normais, perigosos. Já estamos a fazer, quando antes tinham que ser exportados a um custo exorbitante, e passamos a fazer por um preço perfeitamente compatível com a atividade económica das empresas Já lá vamos e das conhecer instituições. Melhor essa central de valorização energética de que fala, mas esse caminho, no caso da Ilha Terceira, foi encontrado, creio que bem encontrado, mas não é motivo para deixarmos de lutar por aquilo que é essencial, prevenirmos o resíduo, porque o melhor resíduo é aquele que nunca chega a ser produzido, correto? Absolutamente de acordo. E eu vou-lhe dar a perspectiva, tanto na parte técnica, embora eu tenha uma formação técnica, mas não é desta área, como da parte administradora da Terambe, que é assim. A hierarquia dos resíduos privilegia, em primeira instância, a redução da produção dos resíduos. Há formas de educar as pessoas a produzir menos resíduos, assim como também a quantidade de embalagens que os resíduos tinham há uns anos atrás, hoje em dia é menos, vamos dizer, é menos volumosa do que era anteriormente. Houve aí uma melhoria. Depois da utilização de materiais recicláveis. E há todo o interesse, em termos ambientais e em termos económicos, de se fazer reciclagem. A separação que nós fazemos em casa, que depois são postos nos ecopontos, vão para centrais de triagem, que faz com que os Açores, por semana, exportem provavelmente mais de uma dezena de contentores para operadores licenciados para tratar dos materiais recicláveis. Isso permite valorizar resíduos quando os antes eram um custo, permite aumentar o número de empregos, porque obviamente há pessoas envolvidas diretamente neste processo, não é uma coisa despiciente, essa questão da reciclagem emprega centenas de pessoas aqui nos Açores, diretamente.
e permite-nos ter uma pegada ambiental muito menos marcada, se a gente simplesmente menosprezar os resíduos e não lhe der nenhuma utilidade. Portanto, na escala hierárquica tem que estar no topo. Depois sim é que vem a valorização energética. A valorização energética, e em última instância vem a deposição em aterro. Considera-se a pior situação de deposição em aterro. As lixeiras é uma coisa que já nem se considera admissível. A deposição em aterro era a solução que havia pelos Açores fora até há muito pouco tempo. Apostou-se nas ilhas mais pequenas, devido à pequena dimensão, em sistemas de tratamento mecânico e biológico, que têm as suas limitações, mas efetivamente tornou o aproveitamento de materiais recicláveis de uma forma muito mais capaz. Ao nível da terceira, São Miguel também, mas não vou falar da discussão com São Miguel porque eu não a conheço, falo da terceira, nós tivemos esse debate e chegámos à conclusão que era melhor privilegiarmos a valorização energética do que fazer o aproveitamento integral do tratamento mecânico e biológico. E por duas razões principais. Uma, porque queríamos ser um ponto de destino final. Ou seja, não queríamos estar a reencaminhar lixo para outro sítio, porque já tínhamos um volume demasiado grande para andar a pô-lo em contentores e mandar para outra ilha. E essa foi importante. E a segunda é que esses sistemas de reciclagem do material que é posto nos ecopontos têm uma determinada valorização. Mas a reciclagem do material dos indiferenciados, que estão mais sujos, estão mais alagados, estão mais misturados, tem uma equação económica presentemente delicada. Neste momento, a nível nacional, está-se a discutir as compensações financeiras que esses materiais recicláveis têm e esses centros de processamento de resíduos estão preocupados porque se aquilo for para avante o que está proposto, eles vão ter uma perda de rendimento de quase 50%. Pronto, mas grosso modo, o mundo perfeito com base nesta temática é reduzirmos cada vez mais os passivos que temos acumulados, reduzir os lixos que produzimos, transformar, em casa, reutilizar resíduos ou exportá-los. Certo, é assim, depois de devidamente processados, podemos exportá-los. Ou então, nos casos de entidades que não têm onde depositar os resíduos últimos e têm que exportar os resíduos últimos, estava a ver os números da semana passada, nós recebemos 2 ou 3 contentores de resíduos últimos que provieram de outras ilhas. Nada muito significativo, mas vieram e são sempre bem-vindos. Ou seja, estes resíduos, para terem este tratamento, há, digamos que, 2 abordagens. Aquilo que é o mais eficaz, que é fazermos a separação em casa, nas empresas, e entregar nos ecopontos já separado, em que os resíduos estão relativamente limpos e não estão muito alagados, é indiscutivelmente a melhor estratégia. Quando os resíduos vêm todos misturados no indiferenciado, o aproveitamento deles é muito inferior ao que muita gente pensa, é muito inferior e depois já tem alguns problemas de colocação no mercado, porque obviamente há um custo ambiental de os tornar reutilizáveis. Tenho algumas questões relacionadas com essa situação da triagem, da recolha seletiva, mas o que dizer daquelas pessoas que, bom, mas eu tenho todo este trabalho em casa de fazer a triagem do lixo, de colocar o que é amarelo no amarelo, no azul no azul, no verde, mas depois eles recolhem o lixo e vai tudo para o mesmo sítio. Não, de maneira nenhuma. É assim, eu na minha casa eu faço reciclagem e os meus filhos fazem reciclagem. E faço porque é útil. E faço porquê? Porque as centrais de triagem que existem são centrais, umas mais pequenas, outras maiores, trabalham todos a sério. E trabalham a sério, não só por uma questão de consciência, é uma questão de vantagem económica. Esses materiais recicláveis normalmente são derivados de embalagens e existe uma tarifa às empresas que vendem qualquer produto que tem embalagens e esse dinheiro é utilizado para depois pagar a reciclagem. Ou seja, quando nós compramos um copo de iogurte, pagamos o iogurte e pagamos a embalagem. E na embalagem pagamos o custo da embalagem e pagamos uma taxa de reutilização dessa embalagem. Ora, esse material, portanto, existe a receita económica, a maneira como essas compensações vão ser feitas hoje em dia, que está a ser muito discutida a nível nacional. Portanto, existe uma vantagem económica em pegar nessa embalagem e devolvê-la. Os municípios da Ilha Terceira, se forem entregar no aterro, agora na incineradora, pagam 25 € a tonelada. Mas se forem entregar num retomador, ou numa central de triagem, que não é o que temos lá na Terceira, e como também existe aqui em São Miguel e existe noutras ilhas, se forem entregar, não só não pagam, como recebem algum dinheiro.
Portanto, é do interesse de todos nós, e é preciso que se note, os municípios são nossos. O município de Angra também é meu, como das outras 20 e tal mil pessoas que lá habitam, 30 mil pessoas que lá habitam. Portanto, é do meu interesse, é do interesse de todos os munícipes, de todas as ilhas, entregar os materiais para reciclagem, porque isto representa um custo, aliás, representa até uma pequena receita para os próprios municípios. Além do mais, que estamos a sujar menos, estamos a valorizar o nosso ambiente e estamos a criar empregos. Isto é muito importante. São centenas de empregos diretamente relacionados com a reciclagem e reutilização dos Açores. Estas decisões estratégicas que culminaram, portanto, na realização desta central energética, contribuiu para isso, de alguma forma, o Sistema Regional de Informação de Resíduos? Sem dúvida, sem dúvida. Não só o sistema regional, como esse plano estratégico de gestão dos resíduos. O plano estratégico, acima de tudo, foi o plano que é o PEGRA, que é o Plano Estratégico de Gestão de Resíduos dos Açores. Na altura que este plano foi criado, não havia os meios financeiros e houve a inteligência dos Açores, indiscutivelmente, de perceber que iria haver dificuldades de execução financeira do terceiro quadro comunitário de apoio a nível nacional. E os Açores atiraram-se para isto. Atiraram-se para isso e saber bem se iam ter dinheiro para isso. É assim, nós na Teramp começámos a trabalhar neste projeto em 2011, mas só tivemos a confirmação, aquilo teve voltas, andou para a frente e para trás, só tivemos a confirmação de que o projeto ia ser financiado em novembro de 2012 e assinámos o contrato em janeiro ou fevereiro de 2013. E desde então até agora executámos 35,4 milhões de euros de obras, quase 40 concursos, quase 4 mil páginas de procedimentos concursais. E com uma equipa muito pequenina. A gente teve essa capacidade de execução porque houve uma parte de planeamento, primeiro a nível regional e depois a nível de Teramp, portanto a nível local, que nos permitiu depois fazer isto tudo que fizemos. E também quero chamar a atenção para isto. Não houve só a cutilância do Governo Regional, que houve, indiscutível, e dos municípios. Houve uma excepcional colaboração do Governo da República. O Governo da República foi exemplar na maneira como lidou com o processo. Porque apercebendo-se da incapacidade de execução, e isto passou por 2 governos, não é o atual, porque esse já chegou tarde, mas é o anterior e o anterior, portanto, podemos dizer os dos ministros José Sócrates e Passos Coelho, envolveu-os diretamente, com os próprios ministérios deles envolvidos diretamente, tomar atenção que havia uma execução, portanto, isto foi um esforço de muita gente e muita instituição. Nós, Teramp, seríamos incapazes de fazer isto sozinhos. O que é que pode influenciar ou não o planeamento, a planificação da vossa gestão de resíduos? Existem muitos fatores que influenciam isso? Isto foi interessante. É assim, os municípios da Terceira pegaram neste assunto tardiamente, em 2010. Esse desafio já tinha sido lançado pelo Governo antes. É assim, pegaram antes, mas houve ali umas hesitações grandes. A partir de 2010, do segundo semestre, seguiram mesmo em frente. Por exemplo, aqui em São Miguel começaram mais cedo e até, o que é que lhe digo, acho que começaram de forma mais estruturada. Quando pegámos nisto, fez-se uma análise de qual seria a estratégia. Portanto, quando eu cheguei à Teramp, havia uma estratégia razoavelmente delineada, ela foi decidida num período, no primeiro mês que lá estive, que seria a valorização energética dos resíduos. Mas essa valorização energética seria restritiva a uma tecnologia ou seria abrangente? A nossa opção foi por ser abrangente. Pusemos a concurso, valorização energética de forma abrangente, concorreram os indivíduos de incineração de grelhas. Mas um dos assuntos que surgiu e que foi muito debatido e que demorámos 1 ano e meio a acertar-nos foi o dimensionamento. E, portanto, chegámos à conclusão que devíamos ter uma central de 40 mil toneladas porque queríamos resolver não só a Terceira, os desafios do dia-a-dia da Terceira. Os desafios do dia-a-dia da Terceira são à volta de 30 mil toneladas ano. Ficavam 10 mil. Portanto, a sua capacidade de processamento é justamente essa? Não, a nossa não, é 40 mil. Mas dava 30 mil. E faríamos o quê com isso? Ficaríamos por os 30 mil, faríamos maior, ou até faríamos mais pequeno. Mais pequeno não seria viável. Mas havia a possibilidade de fazer 30 mil. Mas ponderou-se a vinda de resíduos de outras ilhas. Neste momento, o que está a vir das outras ilhas, eu não tenho números concretos, mas duvido que este ano ultrapasse as 1.200, 1.500 toneladas. Portanto, não é relevante. Mas dissemos, não, nós temos aqui um passivo gigantesco. Temos um passivo de cerca de 1 milhão de toneladas de resíduos. É uma estimativa grosseira. E temos aqui uma matéria-prima, ou seja, um passivo, que eu, para mim, rapidamente percebi que aquilo seria um ativo. É a minha maneira de ver. E o Conselho de Administração percebeu isso. Os anteriores, que já temos, o Conselho de Administração já mudou de figurino várias vezes, principalmente no município de Angra,
e chegaram à conclusão que efetivamente havia um espaço para ir limpar uma parte significativa do passivo e definimos como uma estratégia que iríamos fazer a minagem do aterro existente e depois, numa fase mais avançada, da lixeira. Aquele espaço onde estamos, que são cerca de 40 hectares, é o espaço da lixeira da minha meninice. Eu lembro de miúdo passar de carro ali por perto, ou quando entrava na zona, a ver normalmente um fogo descontrolado na zona. 1, 2, 3 frentes. Era crónico, era um sítio horrível. Quando se ordenou para aterro, em 94, tornou-se um sítio melhor, mas com muitos desafios, principalmente a quantidade de ratos e de gaivotas e os resíduos animais e os resíduos domésticos. Ainda tem muita dificuldade e agora estamos a fazer um projeto integrado que é para resolver tudo. Neste momento, que percentagem da produção elétrica na Terceira é assegurada por esta central? A nossa meta é chegarmos a 8% da produção de energia elétrica na Terceira. Eu julgo que devemos estar nos 6, 7%, porque tivemos aqui alguns acertos, a central está a funcionar em contínuo, nós conseguimos pôr tudo a funcionar em contínuo em 3 meses. Há centrais de maior dimensão e consideradas exemplares neste país que demoraram o dobro do tempo. Conseguimos pôr tudo a funcionar em 3 meses, continuamente, e estamos bem. Na produção elétrica, como estamos numa fase do ano, embora este mês de fevereiro tenha sido mais seco, mas janeiro e dezembro foram horrivelmente úmidos, e temos menos resíduos, porque é a altura do ano que as pessoas produzem menos. Eu tenho mesmo que dizer ao meu pessoal para se porem calmos, eles excitam-se um bocadinho com isso. Vamos ter uma produção mais modesta. Por exemplo, hoje de manhã estávamos a produzir 2,3 a 4 megawatts, um autoconsumo de 500 a 600 kW, provavelmente. Portanto, estaríamos a injetar na rede 1,7 a 1,9 megawatts. 2020, Metas uma de reciclagem. meta, mais de metade, ou pelo menos metade dos resíduos que produzimos terão que ser reciclados ou Vamos valorizados. desmistificar essas metas. Em 2020, nós temos que atingir metas de reciclagens para embalagens. Calma. Há plástico de embalagens e há plástico que não é de embalagens. O plástico que não é de embalagens não está nessas metas. Porquê é que se fala nas embalagens? Porque as embalagens são as tais que se conseguiu imputar uma tarifa que permite dar a compensação financeira aos centros de processamento de resíduos para serem ressarcidos do seu trabalho de fazer reciclagem. É assim, a Terceira neste momento recicla cerca de 3 mil toneladas. É significativo. Isto dá mais de um contentor de 40 pés por semana. Bem mais. São Miguel tem a dimensão de São Miguel, ainda é mais, claro que é muito mais. Nós, em cima disso, ao nível da central, nós vamos recuperar 1.000 a 1.200 toneladas de metal. A nossa meta era 1.000, mas para o que estamos a recuperar de metal, vamos chegar muito perto das 1.200 toneladas. Em cima disso, nas ramagens, que eram completamente colocadas em aterro, desprezadas, fazemos valorização orgânica. As ramagens não é para queimar, as ramagens são para fazer composto. Vão entrar mais 3.000 toneladas. Portanto, a Terceira vai saltar para 3.000 para 7.200 toneladas. E em cima disso, é propósito dos municípios, é propósito da Teramp, ajudar o reciclador, seja a entidade que faz a triagem, vamos dizer assim, não o reciclador, a entidade que faz a triagem, ajudá-la a crescer na reciclagem presente em mais 500 a 800 toneladas por ano. Ou seja, a embalagem de papel, de plástico, de vidro e de metal, passar para esses valores. De metal a gente já lá está. Portanto, o metal, se a gente não for buscar para a reciclagem, a gente vai buscar para a incineradora, aí é pacífico. Mas temos muito trabalho para fazer ainda no papel, no plástico. A Ilha Terceira tem muito para trabalhar no plástico. Os municípios de Angra e da Praia já fazem muita coisa. Os objetivos que têm atingido em Angra e na Praia são exemplares a nível nacional. O que a gente está a dizer é que queremos melhorar mais ainda. E, de facto, quando se vê o lixo que as pessoas entregam e depois vemos o que sai nas escórias, no caso dos metais, temos uma noção que há imenso espaço para melhorar. E há interesse nisso. Que a incineradora perde um bocadinho com isso em poder calorífico, há sem margem para dúvidas. Mas a incineradora tem um objetivo, que é de resolver os resíduos últimos. Não é de sobrepor uma atividade económica nem de privados, nem uma atividade económica muito mais benéfica para os municípios, que é fazer a reciclagem. Portanto, temos a noção de onde estamos. Já houve algumas vozes descontentes com o projeto que vieram afirmar que íamos desviar resíduos para isso. Das duas, uma, ou são pessoas que não sabem o que é que estão a falar, ou são pessoas que falam de má fé. Porque nós não somos pessoas mal intencionadas. Nós somos pessoas bem intencionadas. Os municípios são geridos por pessoas bem intencionadas, quer estejam a gerir, quer estejam na oposição.
Ninguém vai pegar em material reciclável e queimar numa incineradora. É que nem pensar nisso. Portanto, há aqui uma oportunidade que eu tenho para dizer que não vamos fazer isso. Fica essa sua garantia, é simples. Eu daqui a dias deixarei de estar no Conselho de Administração, mas a vontade dos municípios é exatamente a mesma. Seria os municípios darem um tiro nos pés, descomunal, porque estariam a pagar quando deviam estar a receber, se fossem pegar nos recicláveis e queimá-los. Seriam os municípios a deseducar as pessoas, a criar o pior exemplo, e os municípios não querem fazer isso, não têm interesse nenhum em fazer isso. Portanto, devemos reciclar e devemos valorizar mais a reciclagem. Cria muitos empregos aqui nos Açores e cria uma oportunidade fantástica de termos um menor impacto ambiental. É um fantástico apelo. Estamos muito limitados em termos de tempo. Paulo, propunha-lhe fazer algumas perguntas para desmistificar algumas ideias erradas que as pessoas têm relativamente à recolha seletiva, e o Paulo respondia-me. Pode ser: os pacotes de leite devem ser colocados no ecoponto azul? Não, de maneira nenhuma, é no amarelo. Onde é que devem ser colocadas as embalagens de alumínio dos alimentos? Por exemplo, um pacote de batatas fritas. Vai tudo para o amarelo. Vai tudo para o amarelo. Tudo o que é metal vai para o amarelo. Embalagens de aerossóis, portanto, desodorizantes, sprays de limpeza, podem ser colocadas no ecoponto ou não? É assim, podem. Há um princípio que me ensinaram na Central da Rés e Açores, na terceira, ensinaram uma coisa muito simples. Em caso de dúvida, ponha no ecoponto. É claro que as pessoas não vão fazer isso de má fé, não vão para o lixo indiferenciado lá. Sim, as embalagens de aerossóis devem ir para o ecoponto, para o amarelo. O esferovite, que é uma coisa que as pessoas não valorizavam, ponham no amarelo. O esferovite arde muito bem, mas o esferovite é valorizável. Eu não tinha essa percepção. Portanto, ponham no amarelo. Porquê é que não podemos pôr os copos de vidro no ecoponto? É assim. O copo de vidro não é uma embalagem. Isto é reciclável. Portanto, se puser lá, tenho problemas ao nível da operação, que não deveria, ou seja, este vidro não devia ir para aquele ecoponto, devia para uma recuperação. Por exemplo, no Ecocentro da Terambe, nós vamos receber vidro que não é embalagem. Nós também estamos a fazer lá um ecocentro, vamos receber vidro de janelas, vidro de pirex, vamos receber todos os vidros. Porque esse vidro, mais que não seja, serve para moer, enfim, e usar aquilo como inerte para a construção civil. Portanto, esse vidro é valorizável. Portanto, a situação é que ele não se funde à mesma temperatura. Por via das dúvidas, devem pôr no ecoponto. Já a parte das lâmpadas, já é um resíduo que tem outro tipo de perigosidade. E aí sim, existem chamados os pontos eletrões. E devem entregar nos pontos eletrões. Mas a verdade é que para um retomador, isto tem um valor muito menor do que uma embalagem. Embora na reciclagem, os dois possam ter uma utilização exatamente igual. Só que este não recebeu. Quem comprou o copo não pagou uma taxa pelo copo. E quem comprou uma embalagem de vidro, por exemplo, uma garrafa, vamos dizer, de leite, para ser uma coisa mais benigna, pagou. Aquela tem a compensação, este não tem. É só esta a diferença. Paulo, temos de terminar. Muito obrigado pela sua presença neste Magazine Verde. Desejo-lhe o maior sucesso no futuro. Para si que está aí em casa, importante seguir estes conselhos, pelo menos ao nível da recolha seletiva dos nossos resíduos. Estamos de regresso na próxima semana com mais um importante tema sobre ambiente. Até lá, fique bem.